Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa sobre longevidade, envelhecimento ativo e saudável. Esse que é um podcast, que é uma parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie com o Hospital Santa Isabel. E hoje nós vamos tratar sobre uma temática tão importante quanto a própria comunicação humana. Nós vamos falar sobre os problemas de audição. E para isso nós temos aqui a professora Carolina Baratelli Pinto, que ela é mestre em saúde de comunicação humana. Professora, prazer em tê-la, tudo bem aqui? Tudo certo. Também o professor Dino Pérez, que é otorrino. Como vai, doutor? Tudo bem? Prazer, tudo bem. E a nossa querida professora Amone Murat, que é a coordenadora do curso de farmácia aqui da universidade. Como vai, professora? Tudo bem, obrigada. Prazer é nosso. Pessoal, vamos falar então sobre essa questão da audição, que de uma forma geral parece algo simples e algo bobo, né? Que as pessoas brincam, fulano parece que está surdo, que é, não sei o quê. Mas, por um lado, é uma brincadeira séria e, por outro, um grande estigma, né? Porque à medida em que as pessoas vão perdendo a audição, automaticamente gera-se aí um processo de exclusão. E aí eu queria que vocês tratassem um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que isso é algo normal, natural, e pelo próprio envelhecimento nós já temos uma perda auditiva, né, doutor? Com certeza, é importante esse tópico que você tocou, né, Álvaro? E até a gente pode desenvolver melhor depois os aspectos sociais e mentais, né, da perda auditiva. Mas eu gostaria só de delimitar, né, o tema, porque dentro do universo de perdas auditivas a gente está falando aqui do que a gente chama de presbiacusia, né? Então, presbi por ser parte do envelhecimento, né? E acusia da audição. Essa é uma perda auditiva característica do idoso. Então, quando a gente está falando de uma população acima de 60 anos, essa perda auditiva, ela é uma perda auditiva progressiva e lenta. Então, muitas vezes, a pessoa que sofre dela demora um tempo até perceber. E os sinais, eles às vezes não são tão claros inicialmente. Daí que vem a importância do rastreio com uma avaliação precoce ou um exame periódico. E então, só para delimitar, né? Então a gente está falando de perdas auditivas, né, em pessoas com mais idade. E justamente por ser lenta e progressiva é que às vezes a gente tem que ficar atento para um diagnóstico precoce e para prevenção, né? Sim, porque a pessoa jovem, quando perde a audição, percebe, porque usa muito. E às vezes o idoso, como é muito discreta essa perda auditiva, acaba deixando... E gradativa, né? E gradativa. Começa aos poucos e não, acaba não percebendo essa perda e começa a afetar em todas as partes sociais, mentais, cognitivas desse idoso, dessa pessoa. Por isso também é importante chamar a atenção das famílias, né? Porque Exatamente. Muitas vezes o idoso vai aumentando o som da televisão, o som do rádio, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, ele não se percebe, mas os familiares percebem, poxa, mas está muito alto, né? E aí você acaba identificando esse processo. Professora Carolina, quais são as formas da gente fazer essa avaliação? Porque tem o jeito tradicional, né? Da gente ver que a pessoa não está respondendo muito bem, né? Mas tem os métodos científicos, técnicos. Como é que a gente faz esse tratamento? O principal, procurar ajuda. Então, procurar o otorrino é a primeira coisa que tem que fazer, que o otorrino é o médico responsável por essa parte. Então, procurar o otorrino clinicamente vai investigar e pedir alguns exames. Exames que diagnosticam a audição é a audiometria e impedanciometria, que ajuda nesse diagnóstico junto com a clínica e com a queixa do paciente. Então, assim, esses exames são os de ouro que a gente faz para diagnosticar e, a partir dele, traçar um prognóstico e traçar um plano para esse paciente. E sempre em conjunto fono e otorrino. Isso é muito importante, porque nada é feito sem o otorrino, mas também a fono é importante, tanto para diagnosticar, mas para tratar, né? Fundamental, Carol, com certeza. Acompanhamento, né? E é importante também lembrar que dentro desse universo nós também temos uma questão medicamentosa que muitas vezes também pode gerar problemas, né, professora? Infelizmente, é um coringa que a gente tem. Principalmente quando a gente fala de longevidade, passando de uma certa idade. A mesma coisa que a gente fala de outros órgãos, que nós temos perdas de estruturas e dificuldades nas estruturas, a mesma coisa acontece com a audição. Nós temos alguns medicamentos que são
muito problemáticos com a audição. E o pior é que não são medicamentos de uso eventual. Às vezes, a pessoa está fazendo uso de antihipertensivo, como furosemida, é um exemplo, e precisou tomar um antibiótico. Pega uma gentamicina, uma amikacina, por exemplo. O risco de ter uma surdez irreversível é muito grande pela associação desses medicamentos. Cada um deles, sozinho, já gera prejuízo e pode levar a uma perda. Porém, se eu os associo, é muito sério e é muito mais rápido. Claro que a gente tem os outros medicamentos também. A gente tem os anti-inflamatórios, eles podem levar a perdas. Temos antibióticos, além desses daqui, levam a perda. Muitos deles até reversíveis. Só que, pasme ao saber que aqui também tem um outro medicamento, que é o medicamento MIP, que todo mundo acha que é uma brincadeira. Ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é um medicamento que pode gerar um excesso de ruído, uma sensação de perda auditiva. A vantagem, e a única quando a gente compara com os outros, é que esse é reversível desde que eu consiga identificar. O grande nó que as pessoas nem sempre identificam o que é do medicamento, porque a gente está num mundo maluco de ruídos. Cada vez mais ruídos, os sons estão muito altos. Tem pessoas que a gente fica falando dos jovens, às vezes falam, estão sem noção nenhuma, eles ouvem som muito alto e nos expõem a isso. Porém, o idoso ele tem uma sensibilidade maior, que ele já está tendo problemas maiores. A gente tem que lembrar que a circulação do sangue é o que vai ditar as normas. E quando a gente está com mais idade, a gente começa a ter alterações. E muitos dos medicamentos, infelizmente, mexem justamente nisso. Eles podem, inclusive, destruir uma parte dessas células auditivas. Por isso que a gente tem essa perda. Então, sempre que eu tiver a possibilidade de falar, tomem cuidado com o medicamento. Nenhum medicamento é inofensivo. Nada é inofensivo. A gente sempre tem que fazer o uso de forma correta, de forma adequada. É que tem alguns medicamentos que são claros que são ototóxicos, né? Mas tem uns que a gente não sabe nem imagina. Que nem imagina. Vai lá, pega um remedinho de outra pessoa, do familiar. Né? Não, imagina, esse ácido acetil salicílico, quem imagina? Daqui a pouco até uma uma criança vai nascer falando, me dá um paracetamol, me dá um ácido acetil salicílico, me dá uma dipirona. Né? E é rápido, a destruição é rápida. O que nos assusta muito mais é a questão que sempre que você me ouvir falar, você vai ouvir falar de automedicação. Tomar muito cuidado com isso. A perda, como ela é gradativa, não é que eu tomei o medicamento hoje, amanhã eu já não estou te entendendo. Pode acontecer com algumas pessoas que acontece, tomar determinado medicamento e o zumbido começar a apertar. Aí é um alerta. Mas quando não é assim, a pessoa não percebe e está matando células. Isso eu acho até que dialoga com a pergunta que você fez para a Carol, né? O diagnóstico dessa perda auditiva. Porque a presbiacusia, ela é uma perda auditiva que acontece em frequências altas, né? Em frequências mais agudas. Então, inicialmente, ela não é percebida. Como que a gente consegue ter certeza qual é a característica dessa perda? Na audiometria, que é o grande exame que faz o diagnóstico da presbiacusia, você tem uma perda nos ruídos mais agudos. Então, o nosso ouvido, né, o ouvido humano, ele consegue captar uma gama, né, de frequências sonoras. As frequências que geralmente a gente fala da fala, né, que estão entre 500 Hz, 2000 Hz, elas não são afetadas inicialmente. E você só consegue detectar através da audiometria. Daí que vem a importância, né, desse diagnóstico precoce feito com o exame, que é o que você perguntou também para a Carol. E em cima do que a professora Moni está falando também, né? Por que isso é interessante? Porque a presbiacusia, como a gente já disse no começo, é um envelhecimento natural das células do nosso ouvido. Isso vai acontecer com todos, invariavelmente. Mas isso que a professora Moni é muito importante, porque isso é o que está no nosso alcance para evitar que esse processo se acelere, né? Se deteriore mais rápido. Né? Exatamente. Acho que tem um aspecto importante também, é que muitas vezes nós temos dois processos ali. Do próprio sistema auditivo com problemas de captação. Isso. E também, às vezes, o problema neurológico de decodificação desse som. Né? Quer dizer, nós temos uma dupla função ali, que pode ser tanto um problema otorrino ou um problema neurológico.
Perfeito, perfeito. Assim, o nosso sistema auditivo, né? Então, só para a gente situar, né? A gente fala na medicina um diagnóstico topográfico, né? Quer saber onde que está o problema, né? Então, se a gente for pensar no som, né? Ele é uma energia, né? É uma onda mecânica, propaga ali pelo ar. Todo mundo conhece, né? O pavilhão auricular direciona esse ouvido para o conduto auditivo. Ele chega na membrana timpânica, uma membrana bem fina, né? Até ressaltar o ponto para a gente sempre, como otorrino, bate no martelo para ninguém ficar usando cotonete, né? Sim. Acho que isso é importante. Uhum. Bom, e aí quando o som chega na membrana timpânica, ele é conduzido através de 3 ossinhos, que são os menores do nosso corpo, né? Uma estrutura bem sensível, até um órgão que chama cóclea. É aí que mora o problema na presbiacusia que a gente está falando. Essa cóclea é um órgão que faz justamente isso que você está falando, Álvaro. Ele codifica essa vibração, essa onda mecânica, ele codifica isso em energia elétrica, né, grosso modo falando. E essa energia elétrica é levada através do nervo auditivo para o cérebro. Então, essas células da cóclea é que degeneram com o tempo. E é aí que mora o problema, né? Aí que é o grande ponto que acontece na presbiacusia, né? O que a gente vai tentar, como a gente vai falar também mais pra frente, né? De alguma forma compensar com o uso de aparelho auditivo, etc. Que além de não ouvir, eles não entendem. Perfeito. É um Essa problema palavra, mais Carol, grave, com certeza. né? Exatamente. E dentro dessa questão, professora, há uma questão importante também, que há uma certa exclusão, não só do próprio idoso ou da pessoa mais velha que vai tendo esse problema de audição, Sim. que vai se auto-excluindo dos processos, Exato. mas ao mesmo tempo também há um preconceito dele e da própria família na condição em que ele está. Quer dizer, nós temos um processo que é dos dois lados, né? A Exatamente. família começa a tratar a pessoa com um problema auditivo, o segregando ou gritando ou Exato. falando, né? Acaba virando até uma meme, como diz os mais jovens, né? É verdade. Vira uma meme. Ponto importante. E ao mesmo tempo, quer dizer, ele também tem um conceito da própria situação em que ele está, porque está envelhecendo ou porque está tendo um problema auditivo, e isso acaba sendo um limitador para buscar ajuda. O idoso acaba começando a se isolar. Então, assim, ele começa a não ouvir e é gradativo. Mas quando chega num ponto que ele não consegue mais se comunicar, então começa a atrapalhar na comunicação. Então, o indivíduo que não consegue ouvir, o ruído incomoda. Então, assim, não está ouvindo, não está conseguindo se comunicar, mas o ruído incomoda ele. Então, assim, ele não vai conseguir ir num restaurante, ele não vai conseguir sair para ir num parque, ele não vai conseguir ter esse convívio social e ele começa a se isolar. E esse isolamento social começa a causar muitos transtornos mentais mesmo. Então, o paciente fica depressivo e começa a ter um declínio cognitivo por essa falta de estímulo. Então, ele começa a ficar em casa, começa a não ter nada para fazer, não começa a não ter... Vira uma bola de neve, Exatamente. né, Carol? Exatamente. Mira, todas aquelas neurosubstâncias boas que a gente libera numa caminhada, numa boa conversa, num interação bom social. passeio, você libera neurosubstâncias boas. Agora, se eu paro de liberar essas boas neurosubstâncias, o que vai acontecer? E aí esse idoso está em casa. Esse idoso está em casa com outra pessoa e aí ele começa a ouvir a televisão alta. Aí a pessoa já se incomoda, deixa ele sozinho, porque deixa ele tá surdo, só tá atrapalhando. Fica com a televisão no quarto aí, Exatamente. Pronto, não incomoda ninguém, né? Exatamente. Esse ponto que você tocou, Álvaro, é interessante, porque é uma coisa que eu ressalto às vezes para os familiares dos pacientes, né? Então, assim, a gente está falando de problema para ouvir. Só que essa cóclea que eu falei, ela também tem uma capacidade de modular o som. Isso significa que quando o estímulo é muito alto, ela também vai modular para que não deixe passar essa energia alta para o cérebro. Então, o que é comum? O familiar, né, os amigos e tal, frente a um idoso, né, uma pessoa que tem um déficit auditivo, vai gritar ou falar mais alto. Só que não o problema é o que a Carol, inclusive, que a Carol falou, é de discriminação. Então, lembra quando a gente falou que a audição ela começa a ser perdida nas frequências altas? A implicação prática disso é que ele não vai entender as palavras, porque as consoantes fricativas, né? Então, vou dar um exemplo rápido aqui, talvez não seja melhor, mas massa, casa, esses sons de S e de Z,
O sazá. Ele não consegue diferenciar. Então, para ele são vogais e aí ele vai ouvir um barulho meio abafado. Então, na hora de lidar com esse idoso, é importante você tentar articular o máximo possível, né, as palavras, falar devagar e até porque eles se valem da leitura labial. Exatamente, professor, eles se valem da leitura labial. Exatamente. Então não adianta, gritar e tal. Até porque quando você grita, de novo, como a cóclea perdeu aquela capacidade de modular o som, vai passar um estímulo muito grande. Às vezes você passa de um volume e o idoso fala, nossa, mas também não precisa gritar. É justamente porque o problema não é só de déficit auditivo, mas é uma incapacidade de modular o som. Isso é importante. Aproveitando esse gancho, né, me lembra uma situação politicamente incorreta, mas que era comum, que era aquele personagem da Praça é Nossa, que era a velha surda, né? Exato. Que todos nós morríamos de rir com a situação, porque ela trocava os nomes, as circunstâncias, mas na realidade ali já havia uma indicação muito séria de um problema que acabou ficando no inconsciente coletivo, né? A gente acabou tratando aquilo como uma meme generalizada. Ah, não, tá surdo, tá assim mesmo. Verdade. E tal. E vira brincadeira e não se leva a sério. E até hoje se fala, né? A velha surda. E não se leva a sério. A velha da praça, né? E dentro dessa perspectiva também me chama a atenção aí no outro lado do espectro, né? Os nossos jovens com esses pequenos fones que melhoraram muito a qualidade, né? Nós estávamos brincando aqui com a professora Moni fora do ar, de que nós somos de uma geração em que os fones eram menos técnicos, assim, menos tecnológicos, né? Tecnologia zero. Eles não eram, né, por Bluetooth, essas coisas todas, e eram muito caros. Então, ter um fone de ouvido era algo muito caro e a gente só tinha para pôr em casa, naquele equipamento de som e tal, e olha lá, né? E como o equipamento de som em casa normalmente era uma vitrola que era compartilhada por várias pessoas, irmãos, primos e tal, não tinha muita opção. Hoje, em contrapartida, como você tem esse encarceramento do som numa só pessoa, né? A pessoa põe o fone e sai andando pela cidade, até com redutor de ruídos externos e tal, que passa até a ser um problema para atravessar a rua, vira e mexe tem que ficar olhando, né, nas pessoas. Mas, de uma forma geral, às vezes a gente entra nos prédios, você tem as pessoas com os fones de ouvido, você consegue ao lado ouvir o que ela está ouvindo, né? Dado ao índice de altura, de volume que aquele som está indo. Carol, isso do ponto de vista prático não precisa muito para deteriorar o processo auditivo. A gente pensa, como o Dino já falou, a presbiacusia vai acontecer, mas tem os fatores de risco. Perfeito. E esse áudio muito alto vai danificar, essa exposição contínua num volume mais alto vai danificar a audição antes de chegar à idade da presbiacusia. E aí vai ser um a mais que a audição vai envelhecer. Então, vai ser um a mais e a perda auditiva vai ser mais intensa e, às vezes, mais cedo. Então, uma coisa que eu não sei se dá licença de eu poder aproveitar, isso daqui com os jovens, a gente precisaria mesmo fazer uma conscientização para tentarem fazer os exames, o rastreio precocemente. Porque muitas vezes existe o preconceito até de fazer uma audiometria. Por que você está achando que eu estou surdo? Seria importante que a gente começasse a fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas identifiquem precocemente, porque tudo que a gente identifica precocemente é mais fácil. Existem meios também de prevenção para que não piore. Uma alimentação saudável, por exemplo. Na hora que eu tiver as vitaminas adequadas e os minerais adequados, zinco e magnésio para audição, é necessário demais. As vitaminas A, B e C também. Eu tenho a vitamina A lipossolúvel e as mesmas hidrossolúveis, elas fazem diferença, porque melhoram a condução, na verdade, do sangue, melhora muito mais a irrigação das células e uma boa hidratação. Porque muitas vezes as pessoas que já têm algumas doenças, condições crônicas, seja hipercolesterolemia, seja hipertensão, seja diabetes, a gente já está tendo lesões de microvasculaturas. Sim. E essas lesões, ou então se tiver um colesterol com placas lá atrapalhando, esse volume de nutrientes que deveria estar chegando em todas as células, e principalmente nas células auditivas, não vai acontecer da forma normal. Então a gente já começa a ter perdas. Então, a gente pode dar uma ajuda nisso? Vamos, hidrata mais.
evita qualquer coisa que seja oxidante. Se eu como frutas e verduras, eu tenho antioxidantes, eu consigo dar uma neutralizada, eu consigo melhorar o fluxo sanguíneo, eu consigo melhorar o volume, e com isso os nutrientes chegam às células, alimentam as minhas células e elas não morrem tão precocemente. Aproveitando essa questão da surdez precoce, há um preconceito muito grande do uso do aparelho, né? Sim, porque as sim. pessoas têm Estigma, medo né, pessoal? de fazer o exame e dizer, mas eu tenho uma perda e agora eu vou ter que usar um aparelho. A minha família passou por isso, a minha mãe teve isso, e foi muito complexo, num primeiro momento, fazer com que ela entendesse a necessidade. Se bem que depois entendeu, passou a gostar, inclusive, do uso do aparelho, mas também assim, há um preconceito não só pelo uso, mas também pelo modelo, né? Porque tinham aparelhos muito grandes, né? Que pareciam uma caixa de som pendurada do lado externo do... Ainda tem. Você ainda tem os maiores, né? Os mais populares, Os mais né? populares, sim. Ou os mais antigos, ou mesmo um mais potente, né? Porque eu também Sim. descobri que tem aparelhos que, para manter uma determinada potência, Exatamente. precisa ser maior, não dá para ser o Exatamente. pequenininho, Em né? perdas mais severas não dá para colocar aquele aparelhinho que não dá para ver. Infelizmente vai ter Sim. que ser um aparelho maior que vai dar para ver que está usando o aparelho. Mas não está Mas ajudando. tem aparelhos, não são mais aqueles aparelhos que pegam a orelha Sim. toda. São aparelhos menores que dá para ser disfarçado. Se esse for o problema, que não é um problema nenhum, né? A gente tem que tirar esse estigma de ser surdo, de ter problema de Sim. audição, é uma coisa ruim. Tem que ir atrás e cuidar. E como não tem cura, você tem que ver uma forma de melhorar isso. E o aparelho é o melhor caminho para esse processo. Exatamente. E hoje em dia tem aparelhos modernos, se você pega logo e não está numa perda severa, uma perda profunda, você consegue colocar esses aparelhos mais discretos e que hoje tem diversos tamanhos e esses discretos dá para ouvir até o seu Spotify, ouvir, atender seu Televisão. telefone Mas pelo também com um volume, uma boa graduação. Exatamente. Também não adianta o cidadão pôr o aparelho e colocar Não, o na volume verdade, no máximo, na né? verdade, Exatamente. o aparelho auditivo tem uma adaptação. O aparelho auditivo, você não vai comprar ele numa lojinha, colocar ele e sair andando. O aparelho auditivo, você tem que ter um acompanhamento. É indicado pelo otorrino após o exame e a fono vai fazer toda essa adaptação do aparelho. Então, gradativamente, não é que ele vai sair, colocar num som máximo para tentar atingir a audição que ele tinha antes, que também não vai ser atingida. Então, vai colocar o aparelho, vai sair, vai ficar com teste, vai ter adaptações por tempo, por ocasiões, para ele, aos poucos, ir conseguindo ficar mais tempo e conseguir todas as situações, né? Conseguir sair na rua, que isso atrapalha muito. O paciente que coloca o aparelho auditivo, às vezes tem tontura, às vezes tem vertigem, às vezes tem zumbido. Então, tem que ir adaptando aos poucos e moldando aos poucos para a gente conseguir essa boa adaptação. E não desistir na primeira dificuldade, né? Tem que... Exatamente, Carol. E acho que vocês, na verdade, lógico, nós como otorrinos detectamos, fazemos o diagnóstico, a audiometria, mas vocês são a peça-chave durante essa adaptação, Sim. né? Com certeza. Desculpa, só uma Claro, coisa. pois Depois, não, mas uma pergunta minha para Claro, eles. claro, pois Depois não. que começaram esses jovens a colocar esses Fonezinhos fones de de ouvido, ouvido, pequenos, médios, grandes, gigantes, isso não facilitou a vida de quem precisa usar aparelho? Porque antigamente, se você usasse aparelho, as pessoas iam falar, nossa, já era visível que era por problema auditivo. Agora, você vê, faz um pouco, a pessoa precisa colocar aqui um avião. Boa pergunta, professora. Eu nunca assim, parei para ver desse ponto de vista. Deve estar mais fácil agora, porque ninguém vai saber se você está com um fone de ouvido ouvindo alguma coisa, música, telefone, alguma coisa, ou se você está colocando um aparelho auditivo. Eu lembro que as primeiras vezes que eu vi fones, eu ainda não estava entendendo o que era um fone de ouvido, eu achava que era aparelho auditivo. De repente, você começa a ver tudo quanto é lado, a pessoa ouvindo e dançando na rua. É verdade, tem até alguns fones que eles ficam meio atrás, assim, isso, né? É verdade, tem razão. eu acho que agora deve estar ficando mais fácil evitar que as pessoas se achem, olha, eu estou aqui como uma árvore de Natal para todo mundo me ver. Não, porque está todo mundo dando. Pode até usar esse discurso. Olha, hoje seu aparelho auditivo parece um fone de fone ouvido. normal, né? E aí, no Até fone uma dos dica para a bons, indústria
você fazer uns aparelhos de ouvido no formato mais de fone. próximos, né? E tem, acho que um ponto importante é que esses aparelhos são feitos e são adaptados a cada uma das pessoas, né? Exato. Porque as pessoas também têm uma ideia de que assim, não, eu compro aqui na internet, é como o óculos que eu compro na farmácia, né? Então eu vou lá, compro, enfio, Ou saio pego andando. aquele aparelhinho de alguém que já tem. Alguém perdeu, deixa eu pôr aqui, tanto é que quebrar o tem galho. aparelhos que precisam até de molde para ser colocados, né? Por conta do encaixar. tamanho da orelha. Exatamente. E isso não é, por exemplo, um limitador para a prática de esportes, uma vida comum, porque o aparelho fica muito bem encaixado, né? Eu me lembro, no caso da minha mãe especificamente, um dos ouvidos ela tinha uma perda maior, ela precisou fazer uma prótese que se encaixava e tal, mas era absolutamente encaixado, tem alguns aparelhos que ficam dentro do conduto, fica só a pontinha para fora muito que pequenininho, que né? não nem parece. Quer dizer, não tem mais aquele modelo gigante, aquela coisa, e eu acho também que as pessoas hoje encaram de uma forma melhor. Sim, né? Tem modelos gigantes, eu acho que são... Tem para vários acessos, então assim, também aparelho auditivo é uma coisa cara. Mas também tem, exatamente, mas temos que saber que o SUS tem lugares do SUS que tem essa doação. Que tenha uma equipe de otorrino e de fono que trabalha nisso e que tenha doações para esses casos. Isso é importante, Ana. O SUS tem. E esse ponto que o Álvaro levantou é fundamental, porque tem gente que às vezes compra pela internet ou vai para fora, né? Traz um aparelho, mas não existe uma universalidade, então não é o mesmo aparelho que vai servir para todo mundo. A regulagem do aparelho ela é específica para cada paciente, baseado na audiometria. Porque o que o aparelho faz? Ele capta o barulho do ambiente, né? Ele codifica e ele compensa exatamente as frequências onde há o déficit auditivo daquele indivíduo. Então, aquele aparelho não vai servir para outra pessoa. E cada perda é uma perda, né? Exatamente. Tem perda condutiva, perfeito. Perda neurosensorial, tipos, né? Que vários tipos que cada uma tem sua característica e necessita de uma coisa. E tem até algumas que não tem possibilidade de correção com o aparelho, né? Infelizmente. Às vezes a pessoa compra um aparelho, estou uma familiar com perda auditiva, vou comprar um aparelho auditivo, gasta uma nota, mas aquela perda auditiva não é uma perda auditiva que vai ser restabelecida com o aparelho auditivo, né? Restabelecida no sentido de ele compensar, né? Porque o aparelho ele nem atrasa o processo do envelhecimento e ele nem cura a doença, ele é um controle como se fosse o óculos, né? Que foi a analogia que você fez, né, Álvaro? Então, isso é importantíssimo, porque nem toda perda auditiva, que nem a Carol também falou, ela é passível de correção com o aparelho auditivo. E é importante destacar que também muitas vezes essas perdas estão ligadas a outros problemas de saúde, não só a questão do ouvido, com né? certeza. Como, por exemplo, tumores e outros problemas que precisam ser investigados também. Não é nada... Por isso que é muito importante esse acompanhamento, essa consulta com o otorrino, a realização de exames para a gente diagnosticar, para o otorrino diagnosticar e saber qual a condução de cada caso. Álcool, café, chocolate também pode interferir e pode ajudar uma piora por conta da sensação de ruído e de zumbido. De vertigem, A alimentação, quando ela for adequada, ela vai ser um coadjuvante de tratamento. Tanto para a pessoa que está muito incomodada por conta desses ruídos absurdos e tudo mais. Então, se a gente fizer um acompanhamento adequado, começar a fazer uma alimentação também adequada para garantir os micronutrientes e os nutrientes necessários, já vai ajudar. Só que lembrando que cafeína, infelizmente... Gente, em excesso, tá? Não é dentro da normalidade. Você pode... Eu já estava apreensiva. Agora eu já estou mais feliz, professora. Deixa claro. É o excesso dentro do padrão normal, chocolate, cafeína, álcool dentro do padrão normal, até mesmo, gente, alimentos gordurosos são interferentes. Porém, tudo que a gente está falando aqui é no excesso. Tudo que tiver dentro do basal, manda ver. Fica tranquilo, mas evita o excesso. Com certeza, professora, ótimo. Muito bom. Quero agradecer aqui a participação do Dr. Dino Pérez, otorrino aqui do Hospital Santa Isabel, também da doutora Carolina Baratelli Pinto, que também é mestre em saúde e comunicação humana, aqui também pelo Hospital Santa Isabel, e da professora Moni Murati, coordenadora do curso de farmácia aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
todos falando aqui sobre a questão da saúde auditiva e da importância de se tratar disso. Pessoal, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado Obrigado, pelo convite. prazer. Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima. E você que está nos acompanhando, em breve, mais conteúdos importantes aí para a saúde e qualidade de vida para você.